Boa tarde, boa tarde. Hoje nós continuamos aí a nossa aula, falando aí, nossa última aula de formatação ABNT, né? Essa formatação aí tão importante aí dentro dos trabalhos acadêmicos, certo? E dentro da formatação ABNT, o último assunto que a gente costuma tratar, o que a gente vai estar tratando hoje, é o sumário automático. E o sumário automático é uma forma de eu criar o meu sumário, né, de forma profissional, sem utilizar gambiarras, sem ficar criando tabelas, tirando borda de tabela para tentar alinhar os números, né? Então é uma forma muito fácil aí da gente estar utilizando, né? Tem alguns passos que a gente precisa seguir, que eu já vou mostrar para vocês, mas ele permite isso, que eu deixe meu trabalho de forma profissional e que, de repente, dentro de uma necessidade, eu precise fazer uma atualização dele, eu atualize ele de forma rápida, tá bom? Sem maiores dificuldades aí, ok? Sem maiores problemas, certo? O sumário automático, ele utiliza aí dentro dele os estilos do Word. Mas o que são estilos, né? Dentro do Word existem algumas formatações de letra, tipos de formatação de fonte específicas, né? Que já vêm aí gravadas dentro do Word, tá certo? Essas formatações específicas são chamadas de estilos, né? Eles ficam localizados naquela primeira aba do Word, na aba página inicial. E esse sumário automático, ele funciona com esses três estilos aqui principais, né? O estilo chamado título 1, o estilo chamado título 2 e o estilo chamado título 3. Então, tudo que é título principal, eu devo marcar aí como título 1. Tudo que é título secundário, eu devo marcar como título 2. E tudo que é título terciário, eu devo colocar como título 3. Mas o que é um título primário, né? Título primário é o título principal dos capítulos, né? É o que inicia um capítulo. Título secundário é o subtítulo, né? São os subcapítulos, né? Os subtítulos aí do meu trabalho. E os títulos terciários são os dos subcapítulos, né? Os dos subtítulos. E aí, quando eu faço essa marcação com esses estilos, na hora que eu peço para montar o meu sumário automático, ele monta ele de forma automática, nessa organização, né, nessa estrutura, os títulos principais na frente, os títulos secundários mais para dentro aí dos primários e os terciários mais para dentro aí dos secundários, formando essa espécie aí de escadinha, né? Mas que na verdade é a estrutura de sumário, é a organização do teu trabalho. Ele também mantém aqui no final os números das páginas alinhados totalmente, né? E permite, caso eu tenha necessidade de uma atualização desse sumário, com apenas aí 2, 3 cliques, eu faço isso muito rápido, sem sofrer, né? Sem ter maiores problemas, maiores traumas aí na realização das nossas atividades, certo? Então vamos fazer isso aí de forma prática no Word. Quem puder vai testando, é óbvio, né? É interessante que a gente consiga fazer isso. E você se lembra, eu vou estar utilizando o mesmo arquivo aí da última semana, né? Então, na última aula aí, né, na última aula nós utilizamos aí, fizemos a numeração de página e terminamos aí com o número 8 aqui na introdução, né? E aí, o que eu fiz depois disso? Eu criei 3 novas páginas e criei títulos de capítulos só para teste, ok? Isso aqui é uma ficção, né? Então, é só para teste aí, para que a gente possa utilizar, para que a gente possa testar mesmo a ferramenta. Então, eu criei um capítulo, né? Coloquei capítulo 1, porque a introdução não tem número, mas aqui, como se fosse um primeiro capítulo, e coloquei o nome dele de aplicativos informatizados. Lembrando que os nomes principais dos capítulos, os títulos principais, têm letras aí totalmente maiúsculas, certo? Na página 10, eu criei um subcapítulo, né? Um subtítulo. Eu coloquei 1.1 Word. E aí, como é subtítulo, maiúsculas e minúsculas. Daqui a pouco a gente retoma aí essas formatações, tá? E na página 11 eu criei um capítulo 2 e escrevi como formatação ABNT. Lembrando, óbvio, né, que isso aqui é um teste, né? Isso aqui é um teste, por isso que eu estou criando esses capítulos aleatórios, só para que a gente possa estar testando, para a gente verificar como é que isso funciona, tá bom? Com o trabalho digitado, né, com os capítulos montados, aí eu vou fazer, né, as últimas coisas que a gente faz no trabalho normalmente é numeração de páginas,
e o sumário automático. Então a gente digita tudo, né? Monta aí nossa estrutura no documento e por último a gente faz as formatações principais, né? E aí o que acontece? Reparem que dentro dessa aba página inicial aqui, que é a primeira aba principal aí do Word, né? Nós temos aí da metade para o final dela uma divisória chamada estilos, que é aquilo que a gente falou, que são pré-formatações que já vem no Word, né? De tipo de letra, de número e tudo mais. Os estilos, eles regem aí a organização do meu sumário quando são os estilos chamados título 1, título 2, título 3, título 4, né? Lembrando que o título 1 são os primários, título 2 são os secundários, título 3 são os terciários. E aí eles aparecem aqui, reparem que eles estão aparecendo, né? Título 1, título 2 e título 3. Eu vou clicar aqui, né? Os três estão aparecendo, os três estão aqui corretos, né? Estão certos aqui, tá bom? Caso algum deles não apareça por algum motivo, né? Que às vezes a gente nunca usa o recurso, ele fica desabilitado. Eu venho aqui, né, nessa caixinha aqui lateral dos estilos, né, nesse quadradinho pequenininho, clico nele, venho nessa opção aqui, no A com uma setinha vermelha, né, gerenciar estilos, clico nela, e aí eu venho nessa segunda opção, recomendar, né. Nessa segunda opção, recomendar, eu tenho todos os estilos existentes dentro do Word, possíveis e imagináveis. Olha quantos estilos existem, um monte, né. E aí eu seleciono aquele estilo que eu quero mostrar e clico no botão mostrar, tá? Por exemplo, eu vou colocar o título 4, a gente não vai estar utilizando ele, a gente não vai precisar, mas eu vou clicar no mostrar para você ver que ele vai aparecer, né? Ele está aqui meio que sombreado, né? Ele sai do sombreamento, ele aparece aqui e eu vou dar um OK. Vou clicar no fechar, se eu clicar aqui novamente nos estilos, repare que título 1, título 2, título 3 e o título 4 estão presentes, tá? Hoje aqui nesse exemplo a gente só vai testar o título 1 e o título 2, mas os outros esquemas de título aí funcionam da mesma forma, é só a gente estar se guiando dentro do nosso trabalho, tá bom? Reparem também, isso é importante fazer antes de qualquer coisa, né? Que o título 1 é o estilo aí que a gente vai usar para os títulos principais. O título 2 para os subtítulos e o título 3 para os subtítulos, né? Veja que a cor dele está azul, está numa formatação diferente, né? A gente precisa modificar isso. Como é que eu faço? Clico com o botão direito, vou em modificar. Na hora que eu clico com o botão direito que eu vou em modificar, o que eu vou fazer? Ora, se não é um título principal, eu não escolhi o título 1. Título 1, título principal, qual é a formatação deles? Né? Por padrão, ou é Arial ou é Times, eu vou colocar Arial para testar. O tamanho é 14, né? Eu vou deixar negrito, aqui está azul. Não é azul, gente, é automático, aqui que é a cor preta, tá? Então, veja que ele já está formatado, tá alinhado aqui a minha esquerda da página, né? Arial 14 negrito automático. Eu tenho que fazer isso, porque senão a formatação da minha fonte vai ficar toda desconfigurada aí com as regras ABNT. Ok? Então, esse é para o título principal. Para o secundário, a gente vai fazer também, vou modificar, né? Os subtítulos, como é que funcionam? A formatação dele aqui, eu vou colocar Arial também. O tamanho eu vou deixar 12, vou deixar negrito, né? Que é um título 2, e vou deixar aqui automático. Está alinhado à esquerda, está tudo certinho, eu vou dar o OK, tá certo? E agora, eu só vou fazer esses dois, né? Se eu tivesse subtítulos, eu também modificaria aqui, né? É igual aí o título 2, esse esquema de formatação. Eu tenho que lembrar que no sumário aparece desde a página da introdução. E a introdução é considerada um título principal. Então eu seleciono a introdução, não é um título principal, então eu venho aqui e marco ela como título 1. Reparem que ele já vai formatar automaticamente. Cliquei, está título 1. Está negrito, tamanho 14, né? Está tudo em caixa alta, né? Todas maiúsculas, está certinha a formatação. Vou vir aqui embaixo. Aqui também é um título principal, né? É um título que inicia um capítulo. Então eu vou selecionar e vou marcar que ele é um título 1. O 1, aplicativos informatizados, é um título que inicializa um capítulo aí, então ele é um título principal. O 1.1 já é um subtítulo. Como é um subtítulo, eu não posso escolher título 1. Eu vou escolher título 2, porque o título 2 são os títulos secundários, né? O dos subcapítulos. Então eu vou clicar aqui em título 2.
Repara que ele também formatou, né? Deixa o tamanho 12, negrito, né? E como eu já tinha colocado aí maiúsculas e minúsculas, não precisou mexer. Lembrando sempre que ele deixa sempre alinhado à esquerda. Isso é importante, a gente não pode esquecer dessas questões de alinhamento nos títulos, tá? Novamente aqui, o 2, né? Como está inicializando o capítulo 2, é um título principal. Se é um título principal, eu vou marcar aqui que ele é título 1. Fiz isso dentro de todos os títulos que eu tenho no meu trabalho, né? Imagine aí que de repente eu tenho 8 capítulos, 10 capítulos no trabalho, então eu faço isso para todos os capítulos que eu tenho no trabalho. Feito isso, eu vou lá em cima, na página do sumário, que é onde a gente vai estar montando aí a nossa formatação, né? Eu vou só formatar aqui, para a gente não ter problema. Tiago, por que você não colocou o título 1? Porque o sumário não aparece no sumário, né? O sumário ele só mostra na página, né? Ele não fica. O sumário ele pode ficar centralizado, né? Mas o estilo de letra, como eu sempre falei, é o mesmo, né? Arial 14, ele é considerado um título aí, né? Mas ele não entra dentro do sumário, dentro da estrutura aqui que vai ser montada do sumário, essa palavra sumário não entra. Só vai entrar a partir da introdução. Por isso que eu não selecionei a palavra sumário como título 1, tá bom? Feito isso, eu deixo o cursor do mouse aqui embaixo, né, do sumário, né, que eu fiz, dou um Enter ou 2 aí de espaço, e vou vir aqui na minha aba de referências. Na hora que eu clico na minha aba de referências, o primeiro botão que eu tenho é o sumário. Quando eu clico no botão sumário, eu tenho já alguns aqui, né, pré-formatados, pré-ajustados. Mas o que acontece? Eu vou vir aqui, olha, personalizar sumário, que é uma das últimas opções que eu tenho. Quando eu clico em personalizar sumário, ele me abre essa tela aqui do sumário, né? E eu quero que vocês observem, olha a estrutura que ele mostra aqui, né? A estrutura que ele está mostrando é aquela que eu mostrei na apresentação, né? O título 1 é o título principal, o título 2 é o título secundário, o título 3 é o título terciário, e ao final, né, ele monta aí a escadinha, e ao final ele deixa alinhados os números das páginas, né? Obedecendo aquela numeração de páginas da BNT que a gente já fez, tá certo? Eu não mudo nada, eu deixo isso aí. A única coisa que eu posso mudar, de repente, é aqui, ó, o preenchimento de tabulação, para tracinhos ou para linhas. Mas o ideal, né, e o que deixa aí o nosso trabalho com mais jeito profissional, e até mesmo mais charmoso aí, né, no desenvolvimento dele, é os pontinhos, né, que ele fique com pontinhos do título até o número da página, tá certo? Fiz isso, deixei isso bonitinho, vou dar o OK. Quando eu dou o OK, olha isso aqui, gente. Ele fez automaticamente todo o meu sumário. Reparem na perfeição da construção dele. Reparem no alinhamento aqui, né? Reparem nos pontinhos, né? Não precisamos ficar sofrendo, né? Às vezes coloca um pontinho a mais, o número sai do alinhamento. Um pontinho a menos, o número volta do alinhamento. Né? Nunca fica reto, né? Certinho, assim, meio que justificado. E com o sumário automático foi possível fazer isso. Vamos fazer mais um teste, só para a gente não passar nada, né? Finalizar tudo o que a gente tem que finalizar aí de formatação ABNT. Eu vou descer lá para o meu último capítulo, que é o capítulo 2, tá bom? O capítulo 2 é a formatação ABNT. Eu vou criar mais uma página, eu vou criar a página 12. E na página 12, eu vou colocar um subtítulo aqui, um subcapítulo, né? O capítulo 2.1. Esse capítulo 2.1 eu vou chamar de numeração de páginas. Reparem que, como é um subtítulo, eu estou colocando maiúsculas e minúsculas. Seleciono a palavra toda, vou lá na minha página inicial e é um subtítulo, não é? Se é um subtítulo, eu vou clicar aqui no título 2. Então vejam, eu esqueci esse capítulo, fiz tudo, montei o sumário, na hora que eu estou revisando, putz, esqueci o capítulo 2.1.
fui lá, selecionei, marquei ele como título 2. Como que eu vou fazer isso aparecer lá em cima agora? Volto lá na página do sumário. Reparem agora na mágica que ele vai fazer, né? Cheguei aqui na página do sumário, tá bom? Clico aqui, clico com o botão direito e ele vai aparecer aí uma opção, né? Com uma exclamaçãozinha vermelha, atualizar campo. Quando eu clico em atualizar campo, ele me mostra duas opções. Atualizar apenas os números de página? Não, eu não quero só os números, eu quero o índice inteiro, porque eu quero que aquele 2.1 apareça aqui também. Então eu clico aqui, atualizar o índice inteiro. Dou OK e olha o que aconteceu. O 2.1 apareceu aqui também. Tá? Reparem aí, na velocidade, né, a gente não sofreu. Tá? Para finalizar, alguns ajustes. Às vezes, quando a gente cria o sumário automático, uma página nova cresce aqui, né? E aí a introdução acaba descendo. Não tem problema, é só vir aqui na página embaixo do sumário e apertar Delete para subir aí a página da introdução. Subiu, né? Não tem problema nenhum, não vai se assustar, não vai jogar fora o trabalho por causa disso. Segunda situação. Reparem que o tipo da letra aqui do sumário não é o tipo da letra do trabalho. Nós fizemos tudo em Arial e aqui está em calibre. Então eu vou selecionar aí esse sumário, selecionei ele todo e vou modificar ele aqui. Vou colocar ele em Arial e vou colocar tamanho 12, que é um tamanho padrão de texto. Repara que ele mantém a formatação, né? Ele mantém o alinhamento, ele mantém a estrutura, né? Os títulos principais na frente, os secundários, né, mais internos aqui. Então ele é bem interessante, né? E para deixar o seu sumário perfeito, né, para ser entregue no seu trabalho, você seleciona os títulos principais do seu sumário, seleciona a palavra do título principal e coloca ele em negrito, né? Seleciona a palavra aí do título principal, e aí tem que ter um cuidadozinho aí para estar selecionando. Às vezes ele seleciona tudo, né? Não é a intenção. E aí você deixa ele em negrito, tá? Se o número às vezes não fica, né? Não tem problema. Você seleciona aí o número que falta. Deixa ele em negrito, porque ele é um título principal, tá bom? E aqui também o 2. Então, somente aí, né, os títulos principais é que ficam em negrito, tá bom? Os outros não, os outros eu deixo assim. E o sumário está feito de forma automática. Repare que acho importante aí, né, a gente tá treinando esses recursos, né, tá fazendo esses recursos, né, utilizando aí os recursos que nós temos, né, para transformar aí nosso trabalho de forma profissional. Acho que isso é o mais importante de tudo dentro aí da nossa formatação ABNT, tá bom? Eu peço aí que todos treinem, façam os testes, tá certo? Utilizem aí os testes necessários e dentro aí das possibilidades, né? Converse com a gente, coloque suas dúvidas lá nas postagens no Microsoft Teams, né? Para a gente estar podendo aí auxiliar vocês de alguma forma, tá bom? Um abraço grande em todos, sucesso!